Bem-vindos ao Espaço Estudo. Faremos a resolução da questão 6 do capítulo 2, volume 3 do curso de Física Básica do professor Moisés Nussensweig, um livro editado pela editora Blusher. Não se esqueçam do ciclo virtuoso, que é curtir o vídeo, inscrever-se no canal, as notificações mantenham ativadas, compartilhem com seus colegas e recomendem a eles que sigam o ciclo virtuoso. Bom, é uma questão de eletrostática, em que nós temos uma carga Q, com o mesmo sinal e mesmo módulo, que é esta carga, uma carga Q maiúsculo com o mesmo sinal e carga e módulo do Q minúsculo. E neste outro vértice do triângulo equilátero temos 2Q, aqui temos 3Q e esse triângulo tem lado A. Estou representando aqui as forças, são todas repulsivas, com essas cores, né? Então, entre a carga central e Q minúsculo temos essa força roxa, só a direção e sentido, tá? Aqui a direção e sentido de 3Q e a direção e sentido de 2Q. Colocando aproximadamente em escala, isto num sistema de coordenadas cartesianos, nós temos esta situação. A carga Q maiúsculo central, ela recebe uma força de repulsão 1 de Q, uma força de repulsão 2 vinda de 2Q e uma força de repulsão 3 vinda de 3Q, ok? Bom, dimensões. Já que o lado do triângulo equilátero tem medida A, esta medida aqui é A sobre 2. Ok? Então o que temos? Que D vezes o cosseno de 30, e o cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Coloquemos aqui também o cosseno de 60, que é igual a 1 meio. Então nós temos que D vezes raiz de 3 sobre 2 tem que ser igual a A sobre 2. Esse valor nós vamos precisar dele na segunda tela. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos decompor cada um desses vetores em suas componentes em x e y, que é verificar como vamos decompor cada vetor em versores, em produto de versores, que é o que? É o módulo da projeção vezes um vetorzinho unitário com a mesma direção e sentido do eixo coordenado, ok? Por que fazemos isso? Você tem as seguintes situações possíveis para vetores. Os vetores podem estar numa situação muito tranquila, que é estarem a 90 graus, quando você usa Pitágoras, você usa outros sistemas, ou eles podem estar, a maior parte do tempo estarão ou em ângulos agudos ou em ângulos obtusos. Bom, quando nós estamos nessa situação, o que acontece? A gente acaba tendo que usar geometria, trigonometria para calcular as resultantes. Há uma forma muito mais fácil, muito mais rápida, é pegar cada um desses vetores e decompor em suas componentes nos eixos x e y. Por quê? Porque depois você simplesmente precisa somar as componentes em x e y e o resultado final são as componentes x e y do resultante, do vetor resultante. Então te poupa muito trabalho em termos de matemática, por não ter que usar a lei de seno, lei de cosseno e outros de geometria. E isso é muito adequado quando você tem uma quantidade grande de vetores a adicionar, com ângulos, módulos, etc., todos bem diferentes. Tá? Então, esta é a linha que será seguida aqui. Vamos decompor os vetores em suas componentes em x e y. Pois bem, eu representei novamente aqui a geometria do problema e vamos seguir. Isso aqui está representando um vetor V sendo decomposto em suas componentes x e y. Esta aqui é a fórmula da força eletrostática, em que eu tenho uma constante K multiplicada pelas duas cargas. O sinal dessas cargas, o sinal resultante, vai indicar se é atrativa ou repulsiva a força. Então, tendo isso aqui em mente, veremos o seguinte. Bom, já tínhamos visto na tela anterior que aqui nós temos A sobre 2. Então, D cosseno de 30 tem que ser igual a A sobre 2.
aqui está essa expressão. Sabemos que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Operando, chegamos a este valor aqui, que D2 vai ser igual a 2 sobre 3. Bom, substituindo este valor, A2 sobre 3, aqui onde está D2, a expressão fica com esta aparência. Bom, veja que a força, o módulo da força é proporcional às cargas. Se essa carga é duplicada ou triplicada, a força é duplicada ou triplicada. Então, a partir do momento que já calculamos F1, não precisamos fazer mais cálculos para calcular os módulos de F2 e F3. Basta que peguemos este valor, multipliquemos por 2 e nós teremos o valor de F2, peguemos esse valor e multipliquemos por 3 e teremos o valor de F3. Então já temos aqui os módulos de F1, F2 e F3. O que nos falta fazer? Decompor em suas componentes x e y. Fazer isso com F1, com F2, com F3 e fazer o somatório. Né? No eixo do x, somar todas as componentes x, esta e esta. E no eixo y, também vamos somar todas as componentes y, esta e esta. Isto feito, colocado aqui, nós temos quem é a componente de F1 em x. A componente de F1 em x é o módulo de F1 vezes cosseno de 30. Como essa componente terá sentido contrário ao eixo, vamos colocar um sinalzinho de menos aqui. F2 não tem projeção no eixo x, então fica aqui 0. E F3 vai ter sinal positivo, e como aqui é 30 graus, também vai ser multiplicado pelo cosseno de 30, que está aqui. Fazendo-se as contas, chega-se a este resultado aqui. Este é o módulo da componente em x. E vamos ver a componente em y. Em y, nós temos F1, como aqui nós já vamos ter uma projeção com 60 graus, já que aqui é 30, o complementar vai ser 60, então o cosseno de 60 vai ser a projeção aqui. O cosseno de 60 é meio. Coloquemos aqui, cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60 igual a meio. Então, teremos que F1 vezes o cosseno de 60 vezes meio. Está aqui, sinal positivo, porque está no sentido do eixo. F2 está no sentido contrário, então vai ganhar um sinal negativo. E como está a 0 graus, o cosseno vai ser 1. Ou seja, o vetor 2 é a própria componente em y da força 2. E, por último, temos aqui o 3, que também terá aqui um ângulo de 60 graus. Portanto, o cosseno vai ser meio. Então, temos aqui o meio. Está no sentido do eixo, sinal positivo. Operando isto, encontramos o valor 0. Retornando à questão, podemos ver que são solicitados o módulo, direção e sentido. Pois bem, este 0 já me resolve duas partes do que das três que são perguntadas. Se a componente em y é 0, este vetor é horizontal e direcionado para a direita. Este é o vetor resultante. Ele só tem componente em x e ela é positiva. Ok? Falta agora apenas o módulo. Nós já tínhamos este valor aqui. Daqui nós vemos que o módulo é este, F1 raiz de 3. F1 está conhecido já aqui. Então, nós vamos colocar esse valor, 3K, Q maiúsculo, Q minúsculo, sobre A2, multiplicado por raiz de 3. Aqui, o professor Moisés preferiu fazer a conversão dessa constante para uma outra forma, é a mesma coisa, mas com outra forma, 1 sobre 4π ε0. Fazendo a conversão, tiramos esse
K e colocamos aqui o 4πy0. Bom, este é o resultado final que encontrei. Eu tentei pedir a diversas pessoas que conferissem, fizessem, porque isso está diferente do gabarito. O gabarito é este valor aqui. Eu já fiz diversas vezes, sempre chego ao mesmo resultado. Peço que vocês deem uma olhada, como isso aqui é um one-man show. Nos últimos meses eu tenho tentado que alguém checasse esses cálculos para confirmar ou refutar e simplesmente não consegui, então eu passo a bola para vocês. O que eu estou entendendo aqui é o seguinte: há uma diferença entre o valor encontrado e o gabarito igual a 3/4, ou seja, eu preciso pegar a resposta e multiplicar por 3/4 para que se iguale ao gabarito. O que isso me indica? Que provavelmente, estou apenas supondo, tá? Houve um erro aqui, que colocou-se o cosseno ao quadrado. Com isso, aqui ele foi para a quarta potência, ou seja, além do 4/3 que está aqui, ele ganhou mais um 4/3. Acrescentou-se mais um fator 4/3 aqui. Então, foi necessário fazer uma correção de 3/4 para eliminar isso e chegar ao gabarito do livro. Volto a dizer, eu a princípio entendo que o gabarito está errado. O correto seria isto aqui. Mas deixo para vocês checarem. Se alguém encontrar o meu erro e que o gabarito está correto, eu farei um novo vídeo. Mas por enquanto é isso aqui. Ok? Obrigado.